Eu te pergunto, pelo esporte nada? Pelo esporte tudo, pelo esporte todos. Começa agora o maior desfile de notícias do rádio esportivo de Pernambuco e de todo o Brasil, aqui no Bola Rolando. E já tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Igor Moura. Valeu, Edinaldo. Forte abraço para você, pro amigo ligado aqui nesse Bola Rolando. E hoje trabalho em duplo expediente para os jogadores do esporte. Jogadores trabalharam hoje debaixo de um sol bem forte pela manhã no CT em Paratibe e agora à tarde voltaram a trabalhar o esporte correndo contra o tempo, né? Em relação aos seus adversários do Campeonato Pernambucano, o esporte tem pelo menos um mês de atraso no quesito físico, na questão física, já que os atletas ainda estão se entrosando com os trabalhos táticos do treinador Milton Cruz. O detalhe, Ed, é que hoje o Milton Cruz armou uma equipe provável para o esporte na estreia do Campeonato Pernambucano com o Flamengo de Arco Verde. A gente sabia que o esporte tinha o pensamento de utilizar um plantel sub-23, digamos assim, mas acho que não vai para frente, viu, Ed? Primeiro, o esporte não vai jogar a Copa do Nordeste. Como o esporte não vai jogar o Nordestão, vai ter um intervalo maior de tempo entre um jogo e outro para o Milton Cruz ir dando liga, e dando entrosamento, e dando seus treinamentos táticos junto com o auxiliar Ivan Iso para dar um padrão a essa equipe do esporte que, obviamente, cheia de caras novas, a base do esporte, o elenco rubro-negro, ainda precisa de entrosamento. Até porque, né, Ed? 25 jogadores deixaram o elenco, já contando com o David, que negocia sua saída. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do David e do Ronaldo Alves, que também tem um patamar salarial bem alto. Esses dois atletas negociam saída e o esporte, além de oxigenar o seu caixa, a sua folha salarial, diminuir 2 salários mais robustos do elenco do Milton Cruz, o esporte vai ter um intervalo maior de tempo com os trabalhos do Milton Cruz. Não para de contratar, né? O esporte chegando a 9 contratações, enquanto 25 deixaram o esporte pós-rebaixamento para a Série B da próxima temporada, né? O esporte que já contratou o Norberto, lateral direito, zagueiro Valber, o Norberto veio do América Mineiro, o Valber veio do Botafogo da Paraíba, Leandrinho veio do Botafogo, Alisson Farias, que veio do Coritiba, o Ezequiel, que veio do Botafogo, o João Igor, que é volante, né? Foi dado como meia, um jogador pro meio campo, pro setor de criação, não. O João Igor funciona melhor como o segundo volante, como um jogador mais de contenção para dar qualidade na saída de jogo. Essa informação que a gente tem lá de Santos, né? Onde o atleta teve sua profissionalização na base do Peixe. Além do João Igor, que já está na capital pernambucana, o atacante Guilherme, pude conversar rapidamente hoje no CT com o Guilherme, tá bem fisicamente, tá empolgado, motivado para jogar com o esporte. Guilherme, ex-Botafogo, ex-Coritiba e ex-Chapecoense, além do centroavante Elton, que foi hoje anunciado oficialmente, apresentado oficialmente, né, de Elton, atacante que fez no Figueirense em 17 jogos na Série B, 10 gols, uma média maior do que 0,5 gol por partida nesse caso. Além deles todos que eu acabei de citar, Ed, o esporte vai receber 2 atletas muito provavelmente amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. O zagueiro Kleberson, que pertence ao Atlético Paranaense, o atleta que fez uma boa Série B e um bom início de temporada 2018 com a camisa do Figueirense, foi atleta do Milton Cruz. O Milton Cruz, inclusive, elogiou tanto o Kleberson como também o Charles. Volante, pertence ao Internacional, difícil acumular minutos no Inter, porque o Charles é reserva imediato do Rodrigo Dourado, excelente jogador, esteve na seleção do campeonato. O Rodrigo Dourado, jogador selecionável, e com a qualidade tão grande assim, fica difícil pro Charles ter minutos em campo. E o Charles vem com o peso de quem sabe ser titular nesse meio campo do esporte, já que, vou dizer agora o time, viu, Ed, que trabalhou hoje lá no CT. Magrão no gol, recuperado da lesão. Magrão 100%, trabalhando normalmente na pré-temporada. Raul Prata na direita, largando na frente do Norberto. A defesa com o Valber, Adrielson e na lateral esquerda o Sander. São 9 jogadores de linha. Ainda resta uma lacuna em aberto nesse time do esporte, armado pelo Milton Cruz. Será do meio-campista contratado. Ronaldo
ao lado do Neto Moura, na cabeça de área. Essa lacuna em aberto, o Sport trabalhou com 9 jogadores de linha, mais o Magrão. E o trio ofensivo com o Ezequiel na ponta direita, o Juninho na ponta esquerda, fazendo aquele movimento de facão, já que é um atleta que bate muito bem na bola. Muitas conversas o Sport está tendo com o Juninho, com o psicólogo, com o próprio Milton Cruz, a comissão técnica cuidando do atleta, cuidando do rapaz, para que ele tenha mais juízo, digamos assim, Ed, nessa temporada 2019, e vai ter minutos em campo, né? O Milton Cruz já falou que quer contar com ele como titular nesse início de trabalho. E o Brocador saindo na frente do Elton, centralizado no comando de ataque, muito porque o Brocador começou seu trabalho de pré-temporada muito antes do Elton, né? O Elton continuou trabalhando enquanto não acertava com o Sport, tentando finalizar aquele processo jurídico com o Figueirense. O atleta tá fininho, se apresentou hoje, tá bem fisicamente, inclusive fez alguns bonitos gols hoje no treinamento com bola, mas o Brocador tá à frente do Elton nessa camisa 9, digamos assim. O Sport que ainda vai definir se vai ter numeração fixa nessa temporada 2019. Portanto, Ed, repetindo o time para você analisar: Magrão, Raul Prata, Valber, Adrielson e Sander. Ou seja, Magrão, Prata, Adrielson e Sander remanescentes. Ronaldo, Neto Moura, Ezequiel, Juninho e Brocador. Neto Moura e Brocador também remanescentes da campanha da Série A, que culminou no rebaixamento à Série B, viu, Edinaldo? Ok. Você faz um resumo aí interessante, né, dessa luta do esporte para tentar esse recomeço. O esporte realmente tenta um recomeço, né? Tenta uma trajetória mais feliz, porque até agora os problemas são inúmeros. Sem falar, né, meu caro Igor Moura, que eu queria que você também destacasse isso, esses anúncios aí de ações na justiça de jogadores. Ainda ontem a gente falava das ações do Jair, do Fabrício, do Elias, teve o Gabriel, né, pedindo aí dinheiro em torno de 900 mil, David em torno de 1,5 milhão, Max 400 mil, Ferreira foi 250 mil, quer dizer, isso apenas para citar alguns poucos exemplos do tamanho da bronca que o esporte está vivendo, não é? E de tudo que foi colocado aí de forma atabalhoada por Arnaldo Barros e sua turma. É uma bronca sem tamanho nas finanças do Esporte Clube do Recife, meu caro Igor Moura. Pois é, Edinaldo, essas questões trabalhistas que já foram levantadas pelo Felipe Farias desde a última segunda-feira, né, cobrindo as notícias do esporte. A gente sabe da questão do Ferreira, da questão do Max, da questão do Gabriel, o próprio David. Hoje o diretor de futebol do esporte, Nelo Campos, foi conversar rapidamente com a imprensa após a apresentação do Elton. Ele citou que de fato o esporte sentou 5 vezes com o Elton para negociar um parcelamento, um acordo para a saída do David, que quer sair do esporte, né? A questão do David, a gente tá falando do David, o volante. O problema todo é que o David conversou essas 5 vezes e desde o início da pré-temporada falta trabalho. O David não tá indo treinar. Outros jogadores têm a mesma situação financeira, mesma dívida contraída do esporte para com esses atletas, e eles continuam trabalhando, treinando, até se caso consigam a liberação do esporte, entrem em acordo, vão chegar no novo clube, se não um primor físico, pelo menos bem trabalhados fisicamente para esse início de 2019. O David não. O David largou mesmo o osso. O David aguarda essa definição, aguarda esse acordo com o esporte acontecer sem treinar. Então, o esporte vai conversar com o seu jurídico para, quando entrar em acordo com o atleta, o esporte descontar os dias de falta do David. Porque, por exemplo, o Ronaldo Alves tem uma situação parecida com a do David. Ronaldo Alves, tem alguns clubes cobiçando o Ronaldo Alves. Ele deixou claro para a direção do esporte que tem clubes atrás do futebol dele, e o Ronaldo Alves está negociando a saída, o que deve se concretizar nesse fim de semana. Só que o Ronaldo Alves continua trabalhando num horário diferente do elenco profissional do esporte, obviamente, mas continua trabalhando, se aprimorando fisicamente para, quando sair a ponto de bala para iniciar a temporada bem fisicamente. Já o David já está faltando trabalho, e o Nelo falou que vão entrar em contato com o David para ver a melhor forma disso tudo ser acordado. O esporte procurando meia, né, Edinaldo? Agora esbarra nesses problemas financeiros. A gente de hoje que vai falando do esporte, dessas questões financeiras, e o esporte foi atrás, esteve muito próximo de anunciar um reforço que a gente pode chamar de midiático, viu, Edinaldo? Você lembra do Agustín Alione, o Alione argentino, que pertence ao Palmeiras? O esporte esteve muito próximo até de emitir a passagem do atleta para vir. Só que, além de situações
com o futebol brasileiro, o Allioni despertou interesse de algumas equipes do futebol brasileiro, o Allioni também desperta interesse de grandes equipes da Argentina. Inclusive, está acertando com uma que vai disputar a Libertadores da América, a pedido do Balsa, ex-técnico do São Paulo, ex-técnico da seleção argentina, que voltou e foi campeão no Rosário Central da Copa Argentina. O Allioni deve jogar a Libertadores pelo Rosário Central. Então, ficou difícil. O patamar salarial dele, Edinaldo, é um patamar que o Sport tem dificuldade de pagar até metade do valor do salário dele. O atleta ganha R$270 mil por mês no Palmeiras, tem mais 2 anos de contrato, jogou no Bahia, enfim, seria um reforço, entre aspas, midiático. É um jogador que tem um certo nome de peso no futebol sul-americano, mas o Sport não conseguiu a contratação desse meia. O Sport também não quer ter risco com o G2, o Sport não quer ter risco com o Renato Cajá, que seriam contratações arriscadas, digamos assim, porque se o atleta for bem, todo mundo sabe da qualidade do G2 e do Renato Cajá, só que são salários altos, e são atletas que não vêm bem nos últimos anos das suas carreiras, né? O Cajá não foi bem no Goiás e o G2 também não foi bem no Goiás. O Goiás, aliás, gastou dinheirão com esses dois para terminar a titularidade no meio-campo com o Giovani, ex-náutico, contratado pelo Coritiba. O Giovani foi outra peça que o Sport foi atrás, só que o Coritiba está pagando ao Giovani algo que o Sport também não poderia pagar ao atleta. Portanto, tudo fazendo toda a diretoria do Sport trabalhando de forma premeditada, questão financeira sendo levada ao pé da letra, e o Sport só vai contratar quem puder pagar. Se o Sport fugir do seu teto, fugir do seu patamar salarial, pode ter certeza, Edinaldo, que o negócio não vai ser feito. É assim que está sendo feito os trabalhos do Sport nesse início de 2019, bem complicado para o Leão da Praça da Bandeira. Mas a gente já pode ter uma ideia de um time competitivo para o Campeonato Pernambucano, já que o Sport não está na Copa do Nordeste. Magrão, Raul Prata, Valber, Adrielson e Sander. Meio campo, Ronaldo, Neto Moura e Leandrinho. Ezequiel, Juninho e Brocador. Mais ou menos por aí vai passar o time do Sport para a estreia do dia 19. Amanhã o Sport joga um jogo treino, tem um jogo treino na Ilha do Retiro. Sócios assistem esse jogo treino nas arquibancadas da ilha. Jogo treino este contra o principal sparring, né, Edinaldo?